Amém. Graças a Deus. Irmãos queridos, abra sua Bíblia nos Salmos de número 130. Salmos 130. Nosso Senhor ressuscitou. Todos acharam? Quem puder, fique em pé. Que nessa noite o Senhor seja glorificado, Cristo seja exaltado, porque importa que Ele cresça e nós sempre diminuamos. Meus irmãos, duas coisas nós precisamos compreender. Que a palavra de Deus, ela só é compreendida através do testemunho interno do Espírito Santo de Deus. Jamais ninguém vai compreender a palavra de Deus plenamente através da sua razão. O Espírito Santo de Deus que faz com que essa palavra se torne compreendida, porque para o homem natural, isso aqui é tudo loucura. O homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, a não ser que o Espírito Santo faça esse trabalho na vida dele. Amém? E outra coisa, através da pregação da palavra de Deus, há uma ação também do Espírito dessa palavra. Então, duas coisas eu queria que vocês entendessem hoje: o testemunho interno do Espírito Santo. Sem esse testemunho interno, nada feito. E a outra coisa que eu queria que vocês entendessem é que através da pregação, o Espírito Santo age. Amém? Então são duas coisas que estão bem juntinhas: o Espírito e a sua palavra, porque foi Ele que inspirou essa palavra, foi Ele que deu. Salmo 130. Eu queria falar da nossa esperança. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Senhor, se observares as minhas iniquidades, como eu vou subsistir? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Repete comigo: é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Pode se assentar. Agora cesse a andança, por favor. Só quem estiver trabalhando. Meus amados e queridos irmãos, a cada dia que passa, o Evangelho de Jesus Cristo, ele tem me alegrado sobremaneira.
eu sei que, assim como eu tenho muitos problemas para resolver, eu sei que vocês também têm muitos problemas. Assim como eu tenho muitas dificuldades, eu sei que vocês também têm. Só que a alegria do reino de Deus, quando ela passa a correr no seu coração, quando o Evangelho passa a pulsar na sua alma, o que acontece é que todos os nossos problemas e dificuldades, eles não são um embaraço para a nossa vida, porque em nós reside uma esperança, é uma esperança tão profunda, que ela não necessita, é uma esperança tão profunda que nós não necessitamos que os nossos problemas sejam resolvidos para que a gente tenha felicidade. Esse é o tamanho do Evangelho de Jesus Cristo na sua vida e na minha vida, ou deve ser, se não for, tem que ser. Essa é a alegria do reino que Mateus prega no capítulo 5. O Evangelho precisa correr nas nossas veias. O auxílio de Deus existe, mas a esperança do cristão vai além do próprio auxílio material de Deus. Vocês estão me compreendendo? Oxalá que eu não tenha que ficar aqui até 80 anos de idade falando as mesmas coisas e as pessoas não compreendam isso. Mas se tiver que ficar, Deus vai ter misericórdia de mim e essa vai ser a minha missão. Mas oxalá que o Espírito Santo de Deus coloque essa verdade no seu coração para que você compreenda esse Evangelho de uma vez por todas e saia desse propósito seu de achar que a sua vida depende de resolver todos os seus problemas. O salmista clama a Deus em sua aflição, mas ele clama a Deus, mas ele não pede que os seus inimigos sejam derrotados. Ele clama a Deus, mas ele não espera a solução do problema através daquilo que realmente aflige a vida dele. Você está me compreendendo? Mas o que o salmista pede é o perdão dos seus pecados. Esse é o motivo do nosso culto. Nosso culto ele não existe para que a gente fique pedindo que tudo seja resolvido. Isso não é culto. Dentro do culto a gente pode pedir alguma coisa, mas o culto, ele vai além do pedido. Davi pede perdão dos seus pecados. Ele estava cheio de problema. Davi estava com muitas dificuldades, sendo perseguido, sendo ultrajado de todas as formas possíveis. Mas o que ele pede é perdão dos seus pecados, porque ele deposita a confiança na esperança em Deus, o Deus da aliança, na convicção de que esse Deus é o eterno libertador dos verdadeiros crentes. Quando a gente fala de salmos, a gente fala de algumas verdades em todo e qualquer salmo. Primeira verdade que você vai encontrar em todos os salmos: Deus merece o louvor. E olha que você vai encontrar Davi desesperado. Deus merece o louvor. Segunda verdade que você encontra no livro de Salmos é que Deus protege e resgata os justos quando eles padecem.
Mas não é o tipo de resgate que a gente às vezes espera. O resgate que a gente espera é que Deus faça exatamente aquilo que a gente quer que Ele faça, e não necessariamente. Não necessariamente. Uma terceira verdade é que o juízo de Deus será exercido sobre os injustos. E a quarta verdade, a revelação de Deus deve ser o fundamento da nossa história. Eu queria extrair 7 questões fundamentais desse salmo, um cântico de romagem. E a primeira delas é: Davi clamou a Deus das profundezas. Versículo 1 diz: das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Das profundezas Davi clamou a Deus. Olha que coisa linda, né, gente? A gente acha que quando nós chegarmos nas profundezas nós vamos ficar lá. Mas a força do Senhor se estabelece no mais alto céu ou no mais profundo abismo. É o que diz o Salmo 136. Das profundezas ele clama a Deus, não porque ele fosse forte o suficiente para clamar a Deus lá das profundezas. Ele estava submerso pelas calamidades, angústia. Só que essa oração de Davi é uma oração que lembra a aliança que Deus fez com o povo de Israel. Gente, quando nós formos orar, lembremos da aliança que Deus fez conosco, por favor. Porque senão você vai ficar tão desesperado, que você vai achar que Deus te abandonou. Lembre-se da aliança do Senhor. Davi lembrou da aliança de Deus. 2. Se tu, ó Deus, observares as iniquidades, versículo 3, ninguém se salvará. Davi, ele não oculta os seus próprios pecados, muito pelo contrário, ele reconhece, porque ele pede perdão. Mas ao mesmo tempo que Davi pede perdão dos seus pecados, ele diz: Senhor, se o Senhor se lembrar das minhas iniquidades, eu não vou subsistir. É como se ele estivesse falando: Senhor, se o Senhor lembrasse dos meus pecados, de todos eles, viria sobre mim uma sentença e eu estaria perdido. E de fato, nós estávamos perdidos. Até o mais santo dos homens não tem nenhuma justiça própria. Se Deus lembrasse de todos os nossos pecados, de fato nós iríamos para o inferno. Todos os homens merecem a condenação eterna. Ninguém, por intermédio das suas obras, pode suportar o juízo de Deus. Somente Ele, obediente até a morte, santo até o fim, conseguiu nos livrar dessa sentença de morte. Você entendeu agora o que é justificação? Justificação é isso. Você não conseguiria de forma alguma se livrar do juízo de Deus pela sua própria obediência, porque o homem mais santo da terra ainda é pecador. E tem gente que acha que vai para o céu com a sua própria obediência. Não consegue. O salmista diz: olha, Senhor, se o Senhor lembrar dos meus pecados, eu vou para o inferno.
Nisto reside o perdão de Deus, que Jesus obedeceu até a cruz em santidade e imputou essa obediência em nós, nos fazendo justos perante Ele. E é nisto que reside o nosso louvor. Diante das calamidades, diante das dificuldades, Davi lembrou o Senhor. Davi orou e lembrou a si mesmo da aliança que Deus tinha com ele, como se dissesse assim: puxa vida, eu estou passando por tanta dificuldade, mas o que realmente me alegra é a esperança de que tudo que eu fizer não vai me dar nenhum tipo de mérito para que eu chegue lá. Na Idade Média, o Papa tinha que vender as indulgências para suprir essas deficiências, para o cara chegar no céu. E Davi está dizendo assim: Senhor, se o Senhor lembrar de qualquer coisa, eu estou no salvo. Mas eu pratiquei tantas coisas boas, continue praticando. Mas pastor, eu quero andar em santidade, ando em santidade, continue andando, porque nisto Deus é glorificado através da sua vida. Mas eu cumpro, eu obedeço, continue obedecendo, porque nisto Deus também é glorificado. A igreja testemunha sua fé para o mundo, mas saiba que você não vai conseguir cumprir tudo isso até o fim, porque quem teria que ir para a cruz, se você conseguisse cumprir isso tudo até o fim, não seria Jesus, seria você. Entendeu o que é justificação? 3. Mas contigo está o perdão. Versículo 4. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. A graça do Senhor não é negada. Ninguém é isento de pecado. Mas a nossa obediência, a nossa esperança é a obediência de Cristo, que morreu sem pecado. É a obediência de Cristo. Agora Romanos 5 vai fazer todo sentido para você. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos cambaleando. Na qual estamos quase indo para o inferno. Não. A esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É esta esperança aqui que o salmista se gloriava. É aqui que o salmista se prendia. O inferno estava se levantando contra a vida dele, mas a alegria dele estava nessa esperança. Isso é o Evangelho, meu irmão. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ah, meu Deus! Valeu, meu papai! Como diz o irmão lá do Piauí. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi mais ou menos outorgado, né? Que nos foi mais ou menos outorgado? Que nos foi outorgado. Repete comigo, outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. É o que Davi está falando lá atrás. Ele morreu. O fundamento da morte dele foi justamente porque nós não conseguiríamos morrer pelos nossos próprios pecados. Então ele não poderia morrer por alguém
a não ser nós, pobres pecadores. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda santos. É isso que a Bíblia diz? Sendo ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos mais ou menos salvos da ira. Seremos salvos da ira. Você lembra o que Davi falou? Davi disse: Senhor, dificilmente alguém vai escapar se o Senhor lembrar de todos os nossos pecados. Mas pastor, então quer dizer que eu sou um santo pecador? É. E lá no céu só não entra santo? Sim. É por isso que nosso corpo vai ser revestido da incorruptibilidade, para que você entre lá, porque você não vai conseguir entrar lá, meu filhote, do jeito que você está. É por isso que nós vamos ser glorificados. A glorificação é justamente isso. Esse corpo que ainda está sujeito a qualquer tipo de corrupção, embora ele possa e tenha a possibilidade de viver em santidade, esse corpo vai ser glorificado. Mas contigo, Senhor, está o perdão. Quarto lugar. Eu esperei por Jeová, versículo 5, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Essa era a esperança de Davi. O nosso bem-estar é ser assistido por Deus até o fim. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa era a esperança de Davi, olha aqui. Essa era a esperança de Davi. Enquanto você ficar colocando a sua esperança em que tudo seja resolvido, você não vai entender o Evangelho. Você só consegue compreender o Evangelho praticando, e você só consegue praticar quando você entende que a esperança não é ter tudo na sua mão resolvido plenamente. Esperança é você viver sabendo que o Senhor jamais vai te abandonar. Quinto, a minha alma tem esperado pelo Senhor mais do que os guardas da manhã. De manhã os guardas dos portões, eles ficam atentos a comparecerem nos postos. Uma linguagem bem militar, não é? Assim também o salmista. Pelo auxílio poderoso da graça de Deus, ele perseverou na esperança do Senhor. A alma dele estava esperando pelo Senhor mais do que os guardas da manhã. Cuidado para que a teologia dos resultados não te alcance, mais chamada de pragmatismo religioso, no sentido de que isso aqui eu estou esperando que aconteça. Aconteceu, glórias a Deus. E se não aconteceu, glórias a Deus. Sexto lugar, versículo 7, que Israel espere no Senhor. Diz a palavra: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Mesmo submerso no mais profundo abismo, a esperança do salmista era no libertador, por conta da aliança. Essa doutrina ela é prática. A gente pensa que a doutrina da salvação não é prática, mas se existe algo de mais prático na Bíblia, é a doutrina da salvação. Porque quando você tem certeza da aliança que Deus fez com você, nada
Paulo fala no capítulo 5 de Romanos, tribulação, tudo, nada disto vai conseguir arrancar a tua paz. Mas infelizmente, meus amados irmãos, o evangelho ele ainda não corre na veia de muitos. E pelo fato do evangelho ainda não correr na veia como sangue, você está preso à solução de tudo aqui. Você está aguardando que tudo seja resolvido. Eu já perdi a esperança que tudo seja resolvido. Minha esposa que está aqui, ela não deixa eu mentir sozinho. Eu sempre digo para ela dentro de casa. A minha esperança não está em mais nada. Nada me aflige mais. É dificuldade, é problema. Não é porque eu sou bom e sou perfeito, não. É porque a graça do Senhor tem me feito compreender que o Evangelho é muito mais profundo de tudo aquilo que eu espero que aconteça de maravilhoso na minha vida. E a alegria da salvação me invade hoje a minha vida. De tal forma que a gente acorda glorificando a Deus por tão grande aliança que Ele fez conosco. Sétimo e último lugar, versículo 8, diz a palavra: e Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. A certeza da nossa salvação, sabendo que jamais seríamos salvos por nossa obediência, embora saibamos que não somos salvos pela obediência. Não é porque estamos debaixo da graça que vamos pecar para que a graça seja mais abundante, não. Nós não cairíamos numa libertinagem tão grande. A certeza da nossa salvação reside justamente no fato de saber que jamais seríamos salvos por nossa obediência, e o salmista disse isso: Senhor, se o Senhor se lembrar de todos os meus pecados, eu estou frito. Entendeu o que foi a morte de Jesus e a sua justiça? Só Ele pode nos livrar da ira eterna. Por mais que você tente, nunca use a sua obediência para alcançar o céu. Use a sua obediência para adorar o Senhor, que já ressuscitou e está preparando um lugar para nós. E está preparando um lugar para nós. Aqueles que querem se livrar da punição pelo seu próprio mérito são tolos, porque eles nunca vão conseguir. E que a graça do Senhor te auxilie nessa noite no poder do Espírito Santo, para que você compreenda de uma vez por todas o fundamento da morte de Jesus. O fundamento da morte de Jesus é a sua total incapacidade de fazer qualquer coisa para chegar no céu. O fundamento da morte de Jesus é a sua total incapacidade de vencer essa vida sendo pela sua própria obediência. O fundamento da cruz é justamente esse, que você não poderia estar lá. O fundamento da cruz é justamente esse, que a sua obediência nunca te levaria para a cruz de forma totalmente santa. O fundamento da cruz é justamente este, que somos completamente incapazes, seríamos completamente incapazes de fazer qualquer coisa para chamar a atenção de Deus sobre as nossas vidas. E quando a gente se lembra disso, a gente diz graças a Deus. Mas eu digo graças a Deus não como licenciosidade para eu pecar. Eu digo graças a Deus porque isso alimenta a minha alma, para que eu viva cada dia mais santamente. Porque quanto mais você tem certeza do que Cristo fez por você na cruz, quanto mais você tem certeza que a obediência dele te livrou da condenação eterna, mais você será santo.
Porque você vai ser constrangido de tal forma que você vai dizer: eu preciso agradecer esse Deus, eu não posso ser ingrato desse jeito. Senhor, perdoa o meu pecado. Foi o que Davi fez. Senhor, me perdoa. Mas Davi poderia ter falado assim: ai Senhor, estou passando por isso. Ai Senhor, estou passando por aquilo. Ai, pedi. Ele disse: Senhor, me perdoa. Davi tinha uma certeza tão grande da aliança que Deus tinha com ele, que a petição dele foi: Senhor, me arrependo, me perdoa. Eu queria extrair alguns princípios básicos de implicações práticas. Primeiro, no céu entrará um homem como eu e você, mas entrará não porque nós merecíamos entrar, porque jamais entraríamos lá por merecimento. Segundo, fomos reconciliados com Cristo na sua obediência. A nossa obediência é uma adoração, mas que jamais nos levaria ao céu, porque ela é uma obediência incompleta. Você precisa compreender o que foi a obediência de Cristo e o que é a sua obediência. A obediência de Cristo foi completa. Não houve pecado. Pastor, por que eu não consigo colaborar para chegar no céu? Porque a sua obediência é incompleta. A nossa obediência é incompleta. Eu acerto aqui hoje, amanhã eu erro. Eu faço juras. A primeira jura que a gente faz é para o próprio cônjuge, né? Vou te amar na doença, e tal. Você é minha florzinha, você é meu chuchuzinho, você é aquilo. No dia que você batiza, você diz: eu quero é Deus. Daqui a pouco você está querendo mais Deus. Mas assim, Deus é tão misericórdia que Ele vem e diz assim: ó, vem cá, eu te pego pela minha mão direita e te levanto. A tua obediência é incompleta. Ai pastor, então já que minha obediência é incompleta, então deixa eu continuar obedecendo. Você não entendeu o que é a graça. Já que minha obediência é incompleta, então eu vou me afundar no pecado. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Porque a obediência de Cristo te alcançou. A justiça dele te alcançou. A nossa obediência é uma adoração, mas não leva-nos para o céu. O que nos leva para o céu é a obediência completa de Jesus Cristo. Ele foi fiel até a morte, morte de cruz. E é por isso que nós estamos aqui hoje celebrando. É por isso que a igreja celebra isso constantemente. Por que você congrega? Você já parou para pensar assim: por que eu congrego? Você congrega porque a obediência dele foi completa. E a sua é incompleta. Mas você está dia após dia se santificando. Mas você sabe que embora você se santifique, você não vai conseguir chegar no céu pela sua santidade. Por quê? Porque para chegar no céu, tem que chegar lá sem pecado. Como é que você vai chegar lá sem pecado? Como é que você vai chegar no céu sem pecado? Pastor, então quer dizer que eu não vou chegar no céu sem pecado? Isso. Então como é que eu vou chegar no céu? Com a obediência de Cristo, que foi sem pecado. Você entendeu o que é a justificação? Você entendeu o que é a justiça de Deus? Nesta vida, até os mais santos deles têm apenas um pequeno início dessa obediência de Cristo Jesus. Nós temos só um pouquinho da obediência de Cristo Jesus. Seu catecismo de Heidelberg.
A nossa redenção total ainda não aconteceu, mas a nossa esperança é que na glorificação a nossa vida será resolvida dessa contradição que a gente vive hoje entre o que Deus fez por nós, ou seja, a justiça dele em Cristo Jesus, e a nossa vida presente, que é uma luta entre carne e espírito. Chegará um dia que nós seremos resolvidos completamente dessa luta. É por isso que nós dizemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu digo Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque eu sei que quando Jesus voltar, esse problema será totalmente resolvido. Esse problema será completamente resolvido. A nossa redenção total não aconteceu. Mas 1 Tessalonicenses diz: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes como aqueles que não têm a esperança. Não seja ignorante como eles, como aqueles que não têm, que são ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pô, você não tem essa esperança? Paulo está dizendo: olha, não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, porque os que dormem serão ressuscitados, e nós, os que estamos vivos, ressuscitaremos também. Consolai uns aos outros com estas palavras. Era o consolo de Davi. O consolo de Davi não era que os seus problemas fossem resolvidos, mas o consolo de Davi era saber que o Senhor iria redimir o povo. A glorificação será o momento onde nós vamos viver a declaração da justiça de Deus completamente. E a esperança do salmista é a glorificação futura. E isso nos conforta agora. Isso nos enche de paz e alegria agora. O nosso descanso, que diz Hebreus 4, 1 ou 2, é o descanso que o Senhor está preparando por nós. Nós somos regenerados, perdoados, justificados, adotados, santificados, e um dia seremos ressuscitados para habitar o reino conquistado por Ele. A nossa esperança é a glorificação. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê? Quem crê aqui que Jesus morreu e ressuscitou? Assim também Deus, olha aí, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Então quer dizer que aqueles que estão em Cristo, para eles não há nenhuma condenação? É o que diz Romanos 8:1. Se você acha que há alguma condenação, então a sua fé está totalmente em vão, porque Jesus nem ressuscitou. Porque se você não vai ressuscitar, então Jesus não ressuscitou, e a nossa fé é totalmente em vão. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Diga graças a Deus. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Eu não tenho outra palavra para pregar para vocês a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Nada vai te consolar mais, querido. Eu posso te encher de atrativos aqui na igreja. Eu posso chamar um aqui que faz o dente ficar de ouro. Eu posso chamar um aqui que pode fazer você emagrecer com uma oração. Eu posso fazer tudo. Eu que não vai fazer corrida lá no parque não, e fecha essa boca que gosta de comer, porque boca foi feita para comer, comida foi feita para comer.
você nunca vai se satisfazer com tudo que eu apresentar para você de atrativo. É por isso que a única coisa que eu vou oferecer para vocês é o Evangelho. Porque vocês não vão se satisfazer com nada. Nós somos insaciáveis. Eu posso trazer aqui homens que vão fazer coisas tremendas aqui. Eu posso encher vocês de programas. Eu posso encher vocês de expectativas de resolver tudo. E vocês nunca serão saciados. Nunca. Mas essa palavra, esse evangelho, ele pode mudar a sua história, pode saciar a sua vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem dele comer nunca mais terá fome. E você está achando que a sua fome, os seus problemas todos precisam ser todos resolvidos. O pão vivo desceu do céu. E quando você se alimenta desse pão vivo, nunca você vai ter necessidade de outro tipo de alimento. Você vai buscar o reino de Deus e a justiça dele sobre todas as coisas. E isto será o seu alimento. Esta será a sua esperança, meu amado e querido irmão. A esperança do salmista estava na redenção do Jesus Cristo de Nazaré, e essa redenção é uma esperança que se antecipa hoje. Nós já temos essa esperança, embora ainda não estejamos glorificados, mas um dia, meu irmão, um dia, esse pecado que tanto nos aflige, a ponto de Paulo ter falado, miserável homem que sou, um dia você vai dizer, santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir em sua glória e majestade. Louve o Senhor, no nome santo de Jesus, diga graças a Deus. Fique de pé e vamos orar, por favor. Em que reside a tua esperança, meu querido irmão? Em que reside